seu bagunceiro. Manda um beijo aqui pra mãe. Manda outro. Eu quero outro. Ai, que beijo mais gostoso. Quanto beijo gostoso. Manda outro beijo. Ai, eu quero outro beijo. Eu quero um beijo bem gostoso. Eu quero. Boa noite, mulheres de Deus. Boa noite. Mulheres, hoje eu me senti desafiada a fazer algo em obediência ao Senhor. Hoje eu senti aquela paz no coração em obedecer algo que estava assim, ó. Sabe quando Deus manda você fazer algo e você não faz? E aquele algo não sai da sua cabeça, não sai da sua cabeça, não sai da sua cabeça. Às vezes você esquece, aí depois quando você lembra, se sente super mal, porque Deus falou pra você fazer, e aí você não fez, e passou o tempo e tudo mais. Quem nunca passou por essa experiência? Porque você ficou com medo, ou o que vão pensar de mim e tudo mais. Gente, eu tenho passado por essa experiência num nível que vocês não estão entendendo. Eu acho que domingo eu cheguei da igreja e falei, Rafael, eu olha, não sei quantas vezes já tem acontecido nesses últimos dias de eu senti que era pra falar algo, fazer algo e não fiz por medo do que a pessoa vai pensar, mas, ai Deus, eu acho que é coisa da minha cabeça. E aí eu não falo o que precisava ser falado, faço o que precisava ser feito. Então eu tenho passado por essas experiências. E, gente, é muito ruim. Eu já contei pra vocês aquela história de que eu tava numa tarde da bênção, né? Que é um culto à tarde, toda terça-feira, 3 horas na minha igreja. E é um encontro onde acontece profecias, onde acontece muita coisa fantástica, é fervor, assim, é incrível o que acontece lá naquele lugar. Mas não é sobre isso. Enfim, toda terça-feira eu vou pra lá. E um dia, a irmã Gláucia falou assim: alguém tem uma palavra, um testemunho para contar? Normalmente, ela chama as pessoas. Ela, fulana de tal, gostaria de falar, tal, um testemunho, uma palavra que você queira contar para a igreja. E aí, naquele dia, ela falou assim, deixou aberto, se alguém quisesse falar algo ou não. E aí, eu senti no meu coração que eu tinha uma palavra alinhada com tudo que tinha sido falado ali. Parece que o que eu tinha pra falar ia complementar, ia fechar com chave de ouro tudo que foi falado ali. Sabe? Por exemplo, vamos falar sobre obediência. E todo mundo, toda palavra que tá sendo trazida é por causa da obediência. Sabe? Alguma coisa vai ligando a outra. E a palavra que tinha sido tocada no meu coração também era a respeito do que estava sendo falado ali. E eu não tive coragem, fiquei com muita vergonha e insegurança e não sei falar em público e tudo mais. E não me procei, não levantei a mão, não falei nada, deixei passar a oportunidade. E assim, gente, eu achei que era coisa da minha cabeça, que Deus estava mandando eu ir falar o que eu precisava falar, a palavra que Ele tinha me tocado no meu coração. Eu achei que era meu ego, eu achei, ai Deus, eu quero falar. E aí, quando passou a oportunidade, ela já foi pra outro, né, vamos pra oferta. Sei lá, ela falou de outra coisa e perdeu a chance de falar. Eu me senti muito mal. Muito mal. Eu fiquei um caco, assim. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou sair desse lugar sabendo que eu desobedeci uma voz que estava no meu coração? Eu fiquei muito mal, gente. Aquele culto ali, aquele momento foi muito difícil superar. Parece que eu queria a oportunidade de novo, porque agora eu ia falar, sabe? Mas tinha passado a oportunidade. Eu fui embora sem ter cumprido o que eu precisava cumprir. E isso é muito ruim. Eu não recomendo você desobedecer a voz de Deus. Se Ele falou pra você fazer, faça. Porque se Ele falou pra você fazer, Ele já te sustentou. Ele já sabe o que vai ser feito, falado, enfim. Ele vai te sustentar. Se foi Ele quem mandou, faça. Vá, compre, faça o que precisa fazer. Obedeça a ordem. Porque o preço depois de não ter obedecido é muito caro. E aí eu fui embora e eu fiquei assim, ai Deus, mas ela nem falou meu nome, não é pra eu falar. Se fosse pra eu falar, ela teria falado, Liliane, gostaria, e eu iria feliz ali com a palavra que o Senhor me deu. Mas ela não falou meu nome, então não era pra eu falar. E eu fiquei com essa desculpa na cabeça. E eu sabia que eu tava errada. E aí, gente, isso era uma terça-feira. Na mesma semana, eu já contei essa história aqui lá na outra campanha, mas eu vou contar de novo. E aí, no domingo da mesma semana,
eu era recém ali da igreja, então, tipo, as pessoas ainda estavam me conhecendo. Ainda sou nova na igreja, mas ali ainda mais, sabe? Foi bem recente ali que a minha família entrou para aquela igreja. E aí, no domingo, nesta tarde da bênção, terça-feira, tem cerca de 30 pessoas na igreja, assim. Terça-feira, 3 horas, é difícil ir qualquer pessoa, né? Normalmente as pessoas estão trabalhando. Então, é poucas pessoas. Então, tava fácil de falar em público, né, gente? Era para poucas pessoas. E eu não obedecia a ordem. No domingo, gente, eu era recém na igreja. Eu não conhecia praticamente ninguém. E a igreja no domingo é lotada. Gente, eu chuto mais de 200 pessoas. A minha cidade é pequena, então é bastante gente. Eu creio que tem mais de 200 pessoas naquele lugar tranquilamente. Gente, e aí a igreja estava lotada, eu tava no banheiro dando mamar e o pastor mandou me chamar pra eu dar uma palavra. Quando eu ouvi meu nome, eu não acreditei. Eu não acreditei que ele queria mesmo que eu fosse. Eu tava com meu filho e tudo mais. Eu falei, meu Deus, é sério que eu pra ir lá? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Ai, meu Deus do céu, eu fiquei tão nervosa. Mas imediatamente, eu ouvi uma voz falando assim, foi por falta de falar seu nome? Foi por falta de falar seu nome? Pois agora eu falei, vai lá e fale. Só que antes, se eu tivesse sido obediente, eu teria falado para 30 pessoas, teria sido mais fácil. Gente, eu estou no começo da minha jornada, eu estou aprendendo a falar em público. Então, aquele desafio de 30 pessoas era mais fácil para iniciar. Mas o Senhor me fez falar para 200 pessoas. Não foi fácil. Eu não sabia o que ler, eu não sabia nem... Gente, eu tava tão nervosa que eu não sabia onde estava Gênesis. Eu tava nervosa, eu não sabia o que falar, eu não sabia segurar o microfone. Foi difícil. Mas eu fui obediente, é claro que eu não ia negar jamais a oportunidade de falar. Porque eu sabia que era uma cobrança pela falta de obediência lá atrás, na terça-feira. No domingo, Deus já me corrigiu assim. E eu sei, gente, eu recebi palavras. Eu estou constantemente com homens de Deus, mulheres de Deus, e eu tenho muitas palavras sobre o meu ministério. Eu sei o que Deus espera de mim, e eu sei que Ele precisa trabalhar para algo acontecer no futuro. Então eu preciso ser trabalhada, Deus precisa me moldar, precisa, trabalhar em mim, para eu conseguir ser transformada para algo que Ele quer fazer, Então, eu preciso aceitar a dor do processo, eu preciso aceitar estar diante de pessoas e aprender a falar em público. Mesmo que eu fique nervosa, eu preciso falar, Eu aprendi, gente, que negar esta oportunidade de estar falando de Deus é vaidade. Por vergonha, é vaidade. É vaidade. Porque, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Porque isso, porque aquilo. E Deus detesta a vaidade. Detesta. Então, a gente precisa ser obediente apenas. Falou para fazer um vídeo, falar de Deus? Liga a câmera e fale de Deus. Fale, Ele vai sustentar. Gente, eu não sabia como é que eu ia fazer esses vídeos. O primeiro, eu já falei isso pra vocês. O primeiro eu sabia, o resto eu não sabia. E a gente já tá aqui, em inúmeros vídeos. Tem sido uma bênção que Ele tem feito. E eu não sei como é que eu falo na frente da câmera, eu não sei, mas Ele tem me sustentado. Eu não nasci sabendo, mas eu enfrento todos os dias aquela dificuldade diária de fazer o que precisa ser feito, porque eu não nasci sabendo, eu estou na dor do processo. E aos poucos eu tô sendo moldada para algo que eu nem sei, mas Ele está me moldando para algo. Enfim, vocês entenderam que o que eu estou querendo dizer hoje? A palavra do dia é obediência. Obedecer. E qual é a palavra mais maravilhosa de todas nessa Bíblia? Se não é, gente, quem é mãe, imagina. Eu sei que quem não é mãe, mas consegue imaginar a dor. Mas quem é mãe sabe ao pé da letra a sensação que seria estar no lugar de Abraão. Em Gênesis 22, onde Deus manda ele sacrificar o próprio filho. Tá bom pra vocês ou vocês querem mais? Tá bom pra vocês ou vocês querem mais? Gente, você já imaginou
recebeu uma ordem de Deus. Você sabe claramente que é ele que tá mandando. Deus. Ele falou, você não tem dúvida sobre aquela voz. Você sabe que foi ele. Apareceu um anjo na sua frente e falou assim, você vai matar seu filho. Eu vou te mostrar um monte, você vai até lá e você vai sacrificar seu filho por amor a mim. Abraão foi sacrificar o filho. E o filho ainda pergunta no processo, pai, mas cadê o carneirinho? Cadê cadê o animal pra gente sacrificar? A gente tá indo, mas cadê? E o que Abraão fala, gente? Fica tranquilo que Deus vai providenciar, filho. Fica tranquilo que Deus já sabe. A gente vai voltar tranquilo que Ele vai preparar e a gente vai voltar feliz. Ele declarou, ele sabia que Deus estava trabalhando, ele estava declarando no processo a bênção. Ele falou, eu vou voltar com meu filho, eu tô indo em obediência, não sei o que vai acontecer lá, mas eu declaro que eu vou voltar com meu filho. Gente, ele estava nervoso, ele estava com medo, eu não consigo imaginar que ele já sabia o que ia acontecer, não sabia, mas ele estava lá em obediência, ele ia descobrir no processo, mas ele acreditava que o que ele estava declarando tem poder no céu. Ele sabe do poder da obediência, ele sabia o que ele estava fazendo. Gente, essa história é incrível demais, Imaginar a dor desse pai indo obedecer ao Senhor, que é Pai celestial, que sabe de todas as coisas. Aqui estamos em passagem, ele sabia disso. Estamos de passagem aqui. E precisamos obedecer ao Senhor em tudo mesmo sem saber por quê. Você não precisa saber o porquê. Você não precisa saber qual é o próximo passo. Você não precisa saber do futuro. Você não precisa saber de nada. Você só precisa obedecer. Se Deus falou pra você fazer, você sabe que é Deus falando. Aquele incômodo de eu preciso falar, eu preciso fazer, é Deus falando com você. Se tá alinhado com a palavra, eu sempre falo sobre isso. Se tá alinhado com a palavra, se tá te incomodando, Deus, gente, ele faz algo aqui. Ele faz uma coisa queimar. Enquanto você não obedecer, você não sossega, você não fica em paz. Meu marido fala pra eu não usar a palavra incômodo, porque o Espírito Santo não incomoda. E realmente ele não incomoda, porque ele é maravilhoso. Mas eu não consigo achar uma palavra que consiga substituir aquela sensação de parece que a pessoa tá chacoalhando você pra fazer algo, sabe? Tipo, incomodando. O Espírito Santo não incomoda, mas ele incomoda. Deu pra entender? Não é uma coisa desconfortável. Ou é? Deu pra entender, gente? O Espírito Santo é maravilhoso. E todo esse cutuque que ele faz é santo, é sagrado, é maravilhoso. Deu pra entender? Porque se ele está te fazendo isso, te cutucando, é pra fazer algo bom na sua vida. E você precisa ser obediente mesmo sem entender. Ele vai te cutucar, até você obedecer. Se você está alinhada com a palavra, se você está alinhada, não está fugindo, o que Deus mandou você fazer, não está fugindo da palavra, é Deus mesmo. É Deus mesmo. Ele vai te cutucar para que você faça o que precisa ser feito. E você vai entender por quê, e você vai se sentir, gente, um ápice de felicidade tão grande, que você fala, foi Deus mesmo, foi maravilhoso, ainda bem que eu obedeci, obrigada, Senhor. Nossa, a pessoa recebeu o que eu quis dizer, ela entendeu, meu Deus, ela estava esperando esta palavra, ela estava esperando um sinal de Deus e fui lá e fiz. Nossa, como é bom, é prazeroso, é lindo, sabe? Obedecer ao Senhor é lindo demais. Você só entende quando você obedece. Eu também já tive uma experiência eu tava na rua, aí tinha uma criança chorando na frente de uma vitrine por causa de um bonequinho. Eu não sei porque eu tô contando isso, mas foi uma coisa que me marcou e foi antes de conhecer verdadeiramente ao Senhor. Eu já tinha conhecimento, já tinha entregado a minha vida pra Ele, mas eu ainda não tinha me aprofundado, eu ainda não conhecia o que eu conheço hoje, não sei nada sobre Deus ainda, mas vou morrer tentando saber tudo, né? Porque a gente nunca vai saber nada sobre Deus, a gente tá tentando diariamente, mas o que eu quero dizer, ali eu não sabia nada de nada mesmo, mas eu já tinha aceitado Jesus, então eu tava disposta a querer fazer o bem, entendeu? Queria fazer o bem. Então ali eu fui sensível à experiência que eu tive. Essa criança estava na frente de uma vitrine pedindo um bonequinho ali na vitrine e a mãe
ela era muito simples, gente. E eu percebi que ela tava, tipo, parada ali, porque ela não sabia o que fazer. A criança não saía da vitrine, chorando, chorando, chorando. E eu tava passando a pé e eu vi essa família, me incomodei, assim, continuei andando, olhando pra trás e vi que não saíam dali. E eu lembro que o pai tava com uma caixa nas costas, assim, o pai tava junto. E a criança não saía da vitrine e a mãe nervosa, tipo, ela tava só esperando ele parar de chorar, porque ela não tava fazendo nada. Ou seja, ela não tava, assim, disposta a entrar na loja e resolver o problema comprando aquele brinquedo. Ela não fez nada, ela tava esperando a criança parar de chorar. E aí eu lembro que eu fui andando, olhei pra trás e ainda escutava ele chorar. Quando eu cheguei na esquina, eu lembro que eu voltei e eu falei, eu vou lá. Eu vou perguntar pra ela se eu posso comprar. Gente, eu não tinha dinheiro. Eu acho que isso eu tinha, talvez, na minha conta eu tinha o dinheiro do boneco. Eu lembro que, assim, não dava mais. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, que isso tá me incomodando, eu preciso fazer alguma coisa e eu quero resolver isso, eu quero tentar resolver isso. Fui lá, conversei com a mãe e falei pra ela, o que ele quer? Aí ela falou assim, aquele boneco ali, e era um bonequinho, sabe, de, tipo, aprender sobre corpos humanos, assim, era de coisinhas, assim, de bolinhas, um boneco de madeira pequenininho, ele era de bolinhas, bolinha, 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 era uma coisinha, parece mais de adulto do que de criança, sabe? E ele tava lá, assim, na vitrine, era lindo, era uma decoração, sabe? Era uma loja de decoração, super lindo o boneco, realmente. E aí, só que não era um brinquedo, entendeu? Então, foi diferente mesmo esse pedido dele. Aí eu entendi que o pai estava com uma cesta básica nas costas, que eles tinham ido buscar, eles moravam longe dali, eles estavam a pé, eles iam pegar o ônibus, o filho tem autismo, tem autismo, né? Aí ele tava chorando porque ele invocou aquele brinquedo, ela não tinha dinheiro algum para comprar e saciar a vontade do filho naquele momento. Então, Deus me usou tremendamente. Eu entrei, consegui comprar, dei pra ele, ele parou de chorar. Ela me abraçou de um jeito tão especial. Ela me abraçou, ela falou muito obrigada. Eu não podia comprar esse brinquedo, ele queria tanto. Não é a primeira vez que ele invocou com esse... Na hora que a gente passou por aqui da primeira vez, ele já invocou, agora a gente voltou, ele invocou mais ainda e não parava de chorar e tudo mais. E foi tão lindo que eu vivi ali, gente. Sabe quando Deus fala que... na verdade, a ciência diz, né, que estudou o corpo, fala que a gente sente a felicidade em dobro quando a gente dá né, do que a gente recebe, dobrado quando a gente faz algo pelas pessoas, de todo o coração. De fato, naquele dia, eu experimentei esta felicidade. Eu não conseguia dormir de tanta felicidade em ter resolvido aquilo. Gente, a coisa mais simples. Foi a coisa mais simples, mas a mãe ficou tão feliz, a criança ficou tão feliz, o pai ficou tão grato, que eu falei, Deus, eu quero sentir mais disso. Eu fui embora, eu lembro que eu tava a pé, indo pra minha casa, eu tava tão feliz, tão feliz, tão feliz, que eu fui embora chorando, e parece que eu queria pular de tanta felicidade em conseguir ter feito algo para o Senhor. Sabe, ali foi a minha primeira experiência, foi a minha primeira experiência de todo o meu coração em fazer algo para agradar ao Senhor. E não a família em si, a família foi uma consequência, mas eu queria tanto agradar ao Senhor com aquele Espírito Santo que me incomodou na esquina, que eu voltei e fiz a coisa certa. Deus honra a gente, gente. Depois, com certeza, eu não me lembro, mas com certeza eu recebi bênção dobrada. Bênção dobrada daquilo que eu fiz. Eu sei disso, Deus é maravilhoso. A gente tem que dar sem esperar nada em troca, porque vai vir. A justiça de Deus é diferente do homem. O homem fala que vai fazer, mas às vezes ele se arrepende. O homem fala que vai dar oportunidade, mas às vezes ele se arrepende. Mas Deus não, se você fez, Ele vai te pagar pelo que você fez. Gente, a justiça de Deus é plena, é belíssima. Não errou com homem nenhum na Bíblia, não vai errar com você. Então, faça o bem que tem retorno, tem retorno. A felicidade que eu senti ali não tem preço e eu nunca vou me esquecer daquele dia, aquela tarde e aquela sensação maravilhosa que eu senti naquele dia. Eu pedi ali para o Senhor para Ele me dar mais disso, mais disso, mais disso. Hoje, recebendo os testemunhos dessa campanha, da campanha de Ezequiel, é a mesma sensação de ter sido usada pelo Senhor, de
Deus, que coisa linda que o Senhor tem feito através da minha vida. Não tem preço. A obediência não tem preço, minhas amadas. Não tem preço. Obedeça para você ter essa experiência deliciosa que é viver com o Senhor. E agora vamos ficar com a oração da nossa irmã lindíssima Margarida. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento de entrega, de guerra espiritual e profunda consagração, nos levantamos como um exército de mulheres que jejua, ora e não desiste. Muitas estão passando por muitas situações intensas, dores na alma, no corpo, nos relacionamentos, nas finanças, na mente, mas hoje, com fé e obediência, nos apegamos à tua promessa em 1 Crônicas 28:20. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor meu Deus há de ser contigo. Pai, nos momentos em que nos sentimos fracas e cansadas, sem direção, tu vens com a tua palavra viva e diz: não temas, não te desalentes. Senhor, nos dá força para continuar o jejum com propósito, nos dá ânimo onde a alma está abatida, nos dá coragem onde o medo tem reinado, nos dá visão onde só vemos dor. Hoje oramos por cada mulher neste grupo, aquela que quase parou, aquela que jejua chorando, aquela que se sente sozinha, mesmo cercada de pessoas. Que ela ouça agora como se fosse o próprio céu dizendo: o Senhor é contigo, Ele não te deixará, nem te desamparará. Deus, se há alguma mulher prestes a desistir da fé, sopra agora a vida sobre ela, renova o fôlego, fortalece o espírito, faz pulsar novamente a esperança. Que neste jejum cada mulher entenda, ela foi chamada para fazer a obra não com as próprias forças, mas com a tua presença constante. Não estamos sozinhas, não estamos esquecidas, estamos firmadas em ti, Deus fiel, que sustenta, capacita e honra. Por isso, hoje declaramos: vamos nos esforçar, vamos ter bom ânimo, porque o Senhor vai conosco até o fim. A ti a honra, a ti a glória e a ti todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém.